senhor estava na operação lá em Angra, estava na residência, e tem a informação que os aparelhos celulares serão recolhidos. Houve um recuo por conta que o senhor, como senador, estava lá. Qual foi esse momento? Tem ainda relato de que as equipes não estavam se entendendo, uns queriam recolher, outros não. Então foi por conta do senhor, como um senador, estar lá, que os aparelhos não foram recolhidos? Obrigado pela pergunta. A minha intervenção era exatamente para tratar desse assunto, porque está começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando, eu vou ler aqui o título e subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de fevereiro de 2024. Hoje voltam a funcionar o Congresso Nacional e o STF. São 8 horas da manhã. E o sumiço do jet ski é apenas um capítulo do novo capítulo que vai começar a seguir. A novela bolsonarista está cada dia mais quente e as cenas do próximo capítulo você vai ver agora. Antes de começar o vídeo, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O sumiço do jet ski criou versões contraditórias no núcleo bolsonarista. O Flávio disse que teria ido devolver a embarcação, ele disse isso nessa entrevista coletiva que você estava vendo, enquanto a PF estava na casa do pai. O fato é que o que dizem é que o Flávio Bolsonaro tomou chá de sumiço e a sumida com o jet ski, porque ele, que é do candidato a prefeito de Angra dos Reis, apoiado por Bolsonaro, tal de Renato Araújo, esse jet ski foi levado em uma hora em que esperava-se que o Flávio Bolsonaro estivesse com a família lá, não precisava devolver o jet ski imediatamente, já que quando ele foi devolver o jet ski, já se sabia que a Polícia Federal estava na casa deles. Em vez de voltar para lá junto com o pai, até em solidariedade, ele foi devolver o jet ski. Ninguém entendeu direito por que isso aconteceu. A notícia do retorno tardio do senador Flávio Bolsonaro para a casa da família em Angra dos Reis, no dia da nova fase da Operação First Mile, fez com que o representante do clã e o próprio parlamentar viessem a público tentar minimizar o episódio que entrou na mira da PF por uma suspeita de eventual ocultação de provas. Como foi noticiado na manhã de quarta-feira, de 2 jet skis que saíram para o mar por volta das 6h40 de segunda-feira, apenas um retornou. Na verdade, tinha um jet ski amarelo e outro azul, e só voltou o azul, que pertence a Bolsonaro. O amarelo já está sendo chamado de jet ski laranja. Flávio não retornou com o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhando o irmão Carlos Bolsonaro, o único alvo oficial das autoridades. A PF suspeita de que a saída do jet ski foi uma estratégia para ganhar tempo e que o sumiço temporário do senador serviu para transportar ou esconder provas ou materiais incriminatórios. Em coletiva, nesta quarta, Flávio criticou a divulgação das suspeitas. Eu não voltei porque estava em um jet ski que não era meu, tinha que devolver a qualquer preço. Não poderia devolver 2 horas depois? Não é, voltar junto com o pai? A história não está colando. O senador ainda não explicou em que lugar foi essa refeição que ele foi fazer. Desde ontem, a imprensa tenta contato com ele de toda forma, e aí ele já estava de volta à casa dele. A embarcação em questão é do empresário do ramo da construção civil, Renato Araújo, pré-candidato à prefeitura de Angra, apoiado pelo clã Bolsonaro. Em conversas com pessoas próximas, Renato tem dito que Flávio não teria ido devolver o jet ski no dia da operação. E aí já surge uma contradição grave contra
o Flávio Bolsonaro. Outra informação divergente surgiu nesta quarta com uma postagem nas redes sociais do advogado Fábio Van Garten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação no governo Bolsonaro. Ele disse que o jet ski usado por Flávio retornou posteriormente para casa em Mambucaba. Ou seja, a publicação dá a entender que não houve a devolução da moto aquática como declarado pelo senador. Essa não é a única incoerência entre os bolsonaros dentro do tema. No dia da operação, para supostamente abafar fake news, Van Garten disse que o clã teria saído para pescar às 5 horas. Depois o horário passou para 5h50. Os horários ventilados, no entanto, jamais passam das 6 horas, quando a PF chegou aos endereços na capital do Rio. Investigadores acreditam que versão serve para afastar a hipótese de que os bolsonaros saíram do local após terem notícia da deflagração da operação, o que daria margem para uma acusação por obstrução à investigação, crime considerado grave e passível de prisão preventiva a curto prazo. Apesar de Carlos ser o único alvo do mandado de busca e apreensão entre o clã, todos são investigados direto ou indiretamente dentro da operação que tenta desbaratar os criminosos da chamada ABIN paralela. Outra razão pela qual o Flávio se mandou no dia da operação em busca é que ele teme ser o próximo alvo. O filho de Bolsonaro usou o termo Polícia Federal paralela para falar em perseguição. Quem da família Bolsonaro não perde por esperar a visita da Federal é o Flávio Bolsonaro. Ele é claramente o próximo alvo da Polícia Federal, principalmente agora depois de mentir sobre a devolução do jet ski. Bom, os últimos passos de julgamento do Moro estão sendo dados. O TSE vota a lista tríplice hoje e o TRE-PR empossa novo presidente. O Moro vai ser julgado na semana que vem, dia 8. Operações da PF, líderes da oposição pressionam Pacheco a atacar o STF. É ruim, o Pacheco não deve entrar nessa jogada. A oposição está perdida, completamente perdida, não sabe para onde ir e quer atacar o STF a qualquer preço. O Pacheco não deve entrar nessa. E o prefeito de São Paulo, pelo jeito, decidiu não arriscar e nomear um bolsonarista extremista de direita como seu vice na eleição em São Paulo. O presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, pode ser o vice na chapa de Nunes. Com discursos de Lula e Barroso, o STF realiza hoje sessão solene de reabertura dos trabalhos do Judiciário em 2024. STF quer julgar até 175 golpistas no primeiro semestre. Finalizado o recesso, a Corte quer agilizar os julgamentos e firmar os acordos de não persecução penal. E o TRF3 vai implementar o juiz de garantias em março. O juiz de garantias foi uma figura criada no âmbito dos abusos da Operação Lava Jato. O juiz de garantias ele vai cuidar da instrução penal, ele vai cuidar da coleta de provas, vai cuidar do processo de preparação da ação penal e depois um outro juiz vai cuidar do processo em si. Então o juiz que coleta provas, que faz a persecução criminal do acusado, não vai mais julgar esse acusado. Toffoli julgará pedido de prisão do deputado Zé Trovão, bolsonarista que é acusado por essa moça aí de agredi-la fisicamente. Em emergência pela seca, cidade da Bahia contrata o sertanejo Gustavo Lima por 1,3 milhão de reais. Os sertanejos no Brasil são todos criações do agronegócio, tocam música ruim, tocam e cantam música ruim e tem um financiamento obscuro. Todos eles já chegam com avião, com jatinho, são bancados pelo agronegócio para ficar inclusive vendendo nos shows teses políticas.
É um absurdo que uma cidade nessa situação, dessa cidade da Bahia, contrate um cantor por mais de R$1 milhão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.